noite, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem? Tranquilo por aí? Legal. Pessoal, deixa eu começar então, para a gente começar a conversar um pouquinho, né, sobre os assuntos que a gente tem hoje para compartilhar com vocês. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse evento, S4U, é um evento que a gente tem feito, né, a cada 2 meses, mais ou menos. A Creative tem trazido, né, alguns convidados para tratar de alguns assuntos, falar de algumas novidades. Às vezes a gente está focando o S4HANA, às vezes a gente está falando de um módulo específico, não particularmente do S4HANA, tá? E hoje eu convido aqui o Cláudio Martins, que é um colega nosso de muitos anos de SAP, super experiente, que é um cara que eu tenho o maior orgulho de ter na equipe de instrutores da Creative. Chega aqui, Cláudio. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo? O Cláudio vai falar um pouquinho sobre SD, tá? Ele vai... eu vou fazer uma introdução, vou contar um pouquinho da história para vocês, vou falar um pouquinho do S4HANA, tá? E depois eu passo a bola para o Cláudio, que é o principal da noite aqui, que ele vai falar, vai trazer, né, questões, né, focadas em localização Brasil e pricing, tá? A gente vai estar dividindo essa primeira parte, eu vou apresentar um pouco sobre o S4HANA, ou seja, vou estar focando um pouquinho... um pouco mais, né? Pessoal mais experiente. Depois eu vou passar a bola para o Cláudio aqui. O Cláudio vai falar para a galera mais iniciante. Beleza? Muito bem, gente. Como eu disse, tá? É um evento que a gente tem feito, né? Periodicamente. O último convidado foi o Jarley Nascimento, um colega nosso lá do Rio Grande do Sul, falando sobre SAP Activate. E hoje o Cláudio vai estar com a gente aqui. Deixa eu me apresentar. Sou Elton Mello, tá? Sou consultor MMSD, sou instrutor da Creative, tá? Tenho trabalhado já com SAP há mais de 20 anos, tá? E tenho feito vários cursos, tenho trabalhado também na área de treinamentos desde 2005, tá? Com a Creative, particularmente, desde 2013, tá? Bom, estarei com vocês aqui falando um pouquinho sobre o S4HANA. Esse é o Cláudio Martins, que vai se apresentar daqui a pouco para vocês também, e vai trocar um pouco mais de ideia, especificamente de SD, tá bom? Pois bem, gente, qual que é a nossa agenda, tá? Nós vamos começar fazendo uma breve apresentação da Creative, deixo para quem não conhece, eu tenho certeza que tem gente aí que não conhece a Creative, vou falar um pouquinho, né, da nossa trajetória, o que a gente tem feito, o que a gente tem desenvolvido, tá? Depois eu vou falar também um pouquinho sobre o S4HANA, tá? O que a SAP nos traz de novidade, o que acontece, né? Qual é o nível de impacto que a gente vai ter no nosso dia a dia, tá? Isso é um assunto que está à pauta, tem um monte de gente falando disso em todos os lugares, na mídia, nas redes sociais, né? Os cursos que estão sendo feitos por aí, isso é muito bom, que enriquece muito, né, o nosso dia a dia. O que é importante, a mensagem eu vou deixar para vocês, com certeza, a gente precisa se informar, a gente não pode achar que está tudo ok, que nada mudou, né? Essa é a mensagem que no final eu vou deixar para vocês. Mas eu vou apresentar um pouquinho dos impactos, falar um pouco dessas mudanças, eu acho que isso é importante a gente ter essa visibilidade. E depois sim eu passo a bola para o Cláudio, ele vai falar sobre localização Brasil e pricing. Legal? Então, vamos lá, gente? Começando, então, a nossa agenda, deixa eu apresentar um pouco a Creative, tá? Quem é a Creative, tá? A Creative é uma empresa de consultoria, a gente está no mercado SAP desde 2001, tá? Em 2013, particularmente, a gente migrou um pouco da parte de consultoria somente e começamos a trabalhar com treinamentos, tá? De lá para cá, nesses últimos 7 anos, a gente chegou a ter uma sede física, hoje a gente não tem mais a sede física, a gente converteu todo o nosso conteúdo para conteúdos digitais, todos os cursos são ou gravados, são videoaulas produzidas no estúdio, ou na modalidade on-live, que é online ao vivo, exatamente essa modalidade que vocês estão participando, tá? As aulas são dadas nesse formato, né? Apenas uma aula tradicional, a gente tem uma câmera a mais, que você vê o flipchart de anotação do instrutor, mas essa é a ideia. Então, a gente, desde 2013, trabalhando com treinamentos, nos convertemos, né, até por razões que vocês bem devem saber, né, convertemos em uma empresa, praticamente uma escola digital, né? Então, estamos trabalhando desde 2013. A gente já realizou, pessoal, a Creative já teve a oportunidade de produzir mais de 200 turmas, tá, nesse período. Em todos os modos, né? Falando de MM, falando de SD, falando de FI e WM, que são os nossos maiores focos, tá? Mais de 200 turmas foram executadas, criadas e desenvolvidas ao longo desse tempo. Então, a gente tem um resultado muito interessante, muito legal nesse portfólio que a gente tem
apresentado. E diferenciais? O que a gente tem, né? Um dos nossos diferenciais é exatamente isso que eu acabei de dizer, a nossa modalidade on-live, tá? A gente consegue, dentro da modalidade on-live, trazer uma experiência para o aluno que a gente consegue atender da mesma maneira que você estivesse numa aula presencial, tá? A gente tem 3 câmeras, tá? Dentro da sala de aula, tudo é conectado, você conversa com o instrutor ao vivo, tira suas dúvidas ao vivo, o instrutor te escuta, te responde, você tem acesso ao SAP normalmente, então tudo é preparado de forma que você consiga assistir e fazer o seu curso da melhor maneira possível da sua casa ou da onde você estiver, tá? Essa é o grande diferencial da maneira como a gente está trabalhando nesse momento, tá bom? Outro diferencial importante, a gente tem instrutores com experiência de mercado, tá? A lista da galera que está aqui apresentada, o Elton, o Geraldo, a Maria Aparecida Mota, Cláudio Martins, Belangeiro e o Gandelini, são pessoas que têm larga e vasta experiência de mercado, não só de SAP, mas de negócio também, tem conhecimento dentro dos processos e estão prontos para contribuir, né, com a passagem de conhecimento, e todos são instrutores muito qualificados, tá legal? Também é um grande diferencial da Creative, tá? Trabalhar com esse pessoal muito focado em ensinar. Legal? Mais um diferencial, a gente tem ambiente SAP de alto desempenho, tá? Que é fornecido aos alunos, tá? Por um período de 30 dias renováveis para todo mundo que participa dos cursos, tá? Então, assim, são ambientes exclusivos, tá? Ninguém fora da escola acessa, preparado para você conseguir desenvolver todos os exercícios propostos dentro do curso, fazendo com que você tenha efetivamente resultados naquilo que você está estudando, tá? Então, é também um diferencial que a Creative entrega para todos os alunos, tá? Aqui alguns registros, né, de fotos da época que a gente trabalhava ali na modalidade presencial, e hoje a gente tem focado, né, turmas mais ou menos nesse formato, né? E todo mundo colocado, então, com as carinhas aqui, é muito bacana de ver isso. Hoje vocês vão abrir suas câmeras também. É muito interessante a interação que a gente consegue dentro da modalidade on-live, tá? Tem funcionado muito bem e os resultados, os feedbacks são os melhores possíveis, tá? Pois bem, gente, um pouquinho também para finalizar essa introdução das empresas que já fizeram cursos com a gente, tá? Que mandam seus participantes, seus funcionários, seus colaboradores, né, para fazer cursos com a Creative, fora a modalidade in-company, que a gente tem se especializado cada vez mais. A Creative tem feito mais e mais cursos fechados para empresas, tá? Se você está vendo aí, leva para a tua empresa lá a sugestão. A gente tem vários cursos que a gente tem feito exatamente nessa modalidade on-live, tá? E tem funcionado, tá? A gente terminou mais 2 turmas essa semana, também fechados em empresas específicas, tá legal? Então, tá aqui. Fica a dica. Pois bem, gente, agora eu vou para a parte que realmente interessa, certo? Vamos falar um pouquinho, gente, do S/4HANA, tá? Eu queria trazer um pouco do que a SAP nos traz como novidade, tá? Bom, qual é a minha experiência com S/4HANA, tá? Sou certificado em S/4HANA, em Sourcing e Procurement. Estou finalizando meu 2º projeto de S/4HANA. O primeiro foi um greenfield, uma implementação, e o segundo uma conversão, tá? Então, eu estou conseguindo passar por todas essas etapas dos projetos, questões que estão sendo levantadas nos projetos, tantas dúvidas que a gente tem, né, de como funciona efetivamente o S/4HANA, eu estou vivendo dentro desse contexto prático. E vou dizer, uma coisa que a gente já escutou, eu já ouvi muitos consultores falando assim, não mudou nada, será que isso é verdade? Ou então mudou tudo, será que isso é verdade também? Né? Então, o que nos faz pensar? Né? Gente, que mudou, eu tenho certeza que mudou. Eu afirmo com toda segurança. Mudou muita coisa, ok? É evidente que a gente não pode falar mudou tudo, não. Todo o conhecimento que eu trouxe dos meus 20 anos de experiência valem, continuam valendo. Só que eu preciso fazer um corte, tá? Valem até certo ponto. De um determinado momento para frente, a minha experiência, ela me ajuda a entender o novo, me ajuda a me familiarizar com o novo. Agora,
com toda certeza, eu preciso mudar um pouco meu mindset no momento de trabalhar num projeto S/4HANA. Por quê? Porque tem impactos, tem mudanças funcionais, tem conceitos novos, tem SAP Fiori, tem best practice, o que é, como eu uso, como é que eu faço, onde isso me ajuda dentro do projeto, ou qual é a importância disso dentro do projeto, tem metodologia SAP Activate. Então, a gente tem realmente um grande hall de questões que mudam. E a gente precisa antenar para quê? Primeiro, pelo fato de eu me manter vivo dentro do mercado, me manter ativo dentro do mercado, né? Então, essa questão é muito importante, porque a gente vai precisar se readaptar sobre o ponto de vista de como é que eu faço o projeto. Tá legal? Vamos falar um pouquinho disso. O nosso foco hoje é um pouco do SD, tá? Então, vou trazer um pouquinho de questões que impactam o SD, tá? Que falam um pouquinho, olha, que vai cutucar um pouco a vida do SD, aquele que está em projeto de implementação, está acostumado a fazer um monte de implementações, e chega a um determinado ponto, fala assim, eu vou para aquele projeto de implementação do S/4HANA e eu vou fazer tudo o que eu já fazia lá nos projetos anteriores. Será que isso vai funcionar? É uma questão que a gente vai ter que pôr à mesa, tá? Então, vamos lá. O que o S/4HANA traz de novidades, né? Vou começar falando apenas um conceito. O que é o S/4HANA, antes de mais nada? Tá? Tem gente novata que está participando com a gente aqui, que acabou de sair da academia, que eu sei, né? Que tem bastante gente aí que são alunos do Cloud, que saíram da academia, que estão aqui participando com a gente, né? Então, às vezes, não chegou a ter esse conceito inicial. Eu reservei 3, 4 slides aqui só para a gente falar um pouco sobre isso, né? O que é o S/4HANA, né? Se a gente for falar da sigla, né? Eu estou falando de High Performance Analytic Appliance. O que é isso? Ferramenta analítica de alto desempenho. Hoje, se a gente for falar de S/4HANA, né? Hoje o S/4HANA é o novo ERP, é a nova versão do ERP da SAP. Tem uma história de evolução muito grande por trás disso, para chegar no nível onde chegou, né? E ela toda está baseada em alguns pilares. Eu vou falar um pouco sobre esses pilares. Primeiro é na simplicidade, tá? A SAP trabalhou muito a questão de simplificação, tá? Então, o ERP, o antigo ECC, né, foi muito simplificado. E com essa simplificação, começam a nascer um pouco das mudanças, dos impactos funcionais que eu estava mencionando no início, tá? Essa simplificação cortou determinadas funções, determinadas transações, determinadas tabelas mudaram, né, de conceito, outras funcionalidades novas foram trazidas e começaram a mudar, né, a nossa maneira de pensar a implementação. Então, essa simplicidade mexeu um pouquinho realmente com o nosso dia a dia. E o 4, né, o S vem do Simple e o 4, o 4, vem da 4ª geração de ERPs da SAP. Mas isso é apenas um conceitão, né? Apenas um nome, né? Por que é S4HANA, o S4HANA, né? De onde que veio? Vem desse conceito, tá? Dele ter sido originado, né? Pensando em ser uma ferramenta analítica de alto desempenho com grande velocidade de processamento, com simplificação de processos, sendo ela, então, a 4ª geração dos ERPs da SAP. Mas isso tem uma história, tá, gente? Tem uma história. Tem um caminho aqui, ó. Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, né? Nós estamos em 2020. Se eu voltar lá em 2011, foi aonde surgiu o SAP HANA. Não é o SAP S/4HANA, são coisas diferentes, tá? E o SAP HANA, na época, né, em 2011, ele nasceu como uma plataforma in-memory, tá? Então, a SAP conseguiu implementar um modelo, e esse modelo, de tal forma, era eficiente, né? Que o objetivo desse grande modelo, dessa grande força, dessa grande possibilidade de processamento, ser aplicada, tá, nas soluções de Business Warehouse. Tá? Ou seja, a gente trabalhar análise em tempo real. Todo mundo sabe, quem é mais velho aí de SAP, sabe que Analytics no SAP nunca foi um forte. Pelo menos quando se trabalhava com ECC. Falando de SAP GUI, Analytics nunca foi um forte. Muito pelo contrário, sempre foi muito fraco, né? E o BW era uma grande ferramenta que trabalhava essas informações. Mas ainda assim, a gente tinha uma determinada restrição da gente trabalhar o BW fora do ERP, tinha um atraso ali de 1 dia, 2 dias, dependendo das implementações, e o SAP HANA veio para resolver isso. Né? Dar capacidade de processamento, dar possibilidades, né, de você colocar dentro da mesma base,
ok? Tanto o seu analítico, que são os seus relatórios, todas as informações retiradas dos seus processos, formando, por exemplo, dashboards, informações organizadas de forma que possam suportar a decisão dos gestores dessa empresa, tá? Essa é a grande ideia que já estava em andamento em 2012. Um ano depois, tá? A gente já teve uma possibilidade, eu me lembro que eu fiz um projeto como esse, tá? Que era colocar o SAP Business Suite. O que era o SAP Business Suite? É o ECC, tá? Powered by SAP HANA, ou seja, trabalhando com o ERP padrão ECC, porém com a minha base de dados HANA. Isso já trouxe ganhos para as empresas. Então, a gente conseguiu fazer com que os próprios ERPs antigos, lá dentro do nosso contexto ECC, né, já pudessem ter alguns ganhos, alguns reflexos de ganhos a partir do próprio SAP HANA, tá? Isso em 2013. Um ano depois, olha só, a gente começa a perceber a velocidade que a SAP veio trabalhando, tá? Um ano depois, a gente tem o lançamento de um produto, né, chamado Simple Finance, tá? É um add-on, na verdade. Simple Finance era um add-on que conseguia já fazer as projeções financeiras, já com fontes de dados únicas, já com simplificações de tabelas, já com uma série de questões trazidas, né, que mais tarde se transformou no que hoje a gente chama de SAP S/4HANA, o novo ERP da SAP, a nova versão, que traz, dentro já em 2015, né, que traz já o que a gente chama de pilares da inovação. E quais são os pilares da inovação do S/4HANA? Primeiro, simplificação dos modelos de dados. São impactos ou mudanças conceituais que a gente vai ter que entender. Simplificação de modelos de dados quer dizer, tabelas foram simplificadas, tabelas foram substituídas, tabelas novas foram criadas. E a maneira que você entra e lê essas tabelas também muda, tá? Isso é assunto para um outro dia, mas muda a maneira como você faz a consulta dessas tabelas, tá? Como é que você chama os dados para a leitura? Hoje nós temos ferramentas novas para isso, tá? Esse é um dos pilares da inovação do S/4HANA. Depois, segundo lugar, a nova experiência do usuário. O SAP Fiori surge como realmente uma questão revolucionária em termos de navegação. Tá? Muitos falam, o Fiori é ruim, o Fiori é lento, o Fiori é feio. Gente, isso tudo são apenas opiniões. Opiniões, tá? Eu tenho históricos de empresas que fizeram implementação do S/4HANA sem nunca ter visto o GUI. E o dia que viram o GUI disseram, o que é isso? Nossa, o Fiori é tão mais fácil. Ao passo que você faz o caminho contrário, você pega uma empresa que já usa o GUI há N anos, sei lá, 10 anos, 15 anos, quando começa a ver o Fiori, fala, nossa, mas o Fiori é difícil de navegar. Gente, isso são apenas parâmetros, são apenas opiniões. Se a gente trouxer para a realidade do que a SAP oferece, se a gente começar a perceber as vantagens que o Fiori traz, sabe? A navegação do Fiori é o que menos importa. A simplificação, o conceito baseado em papéis, certo? Todas as possibilidades de novidades trazidas pelo SAP Fiori compensa qualquer tempo de adaptação que você vai ter, tá? Se eu for mudar do GUI para o Fiori, eu vou ter um tempo de adaptação? Sim, vai, com certeza vai, ok? Mas as vantagens que o Fiori traz é algo que realmente, muito rapidamente, você vai esquecer a dificuldade de navegação, tá? Então, é algo que também faz parte dos pilares de inovação. E, por último, a escolha da forma de implementação. Também é uma grande novidade, né? Antes, né, a gente tinha, dentro do nosso ECC, né, apenas uma forma de implementação. Eu conseguia fazer somente a minha implementação na modalidade on-premise, né? Hoje não. Hoje nós temos versões on-premise e versões cloud. Então o S/4HANA ele traz, além de tudo isso, ele traz a possibilidade de você escolher, você cliente, escolher como você vai implementar a sua solução. Ok? Nós vamos falar um pouquinho disso já nos slides à frente. Então, gente, se a gente começar a pensar, né? De 2011 a 2015, a SAP saiu de uma plataforma HANA, tá?
foi evoluindo até chegar num produto. Esse produto, em 2015, foi lançado como S/4HANA, o novo ERP da SAP. E de lá para cá, a gente teve praticamente uma versão por ano, se falarmos da versão on-premise, ok? Só da versão on-premise nós temos já essas 6 versões lançadas, sendo que a última, a 2020, foi lançada esse mês, dia 7 de outubro, tá? Então a SAP está com um compromisso, né, de lançar uma nova versão a cada ano, e a cada nova versão que surge, cada nova versão que é lançada, um monte de novidades são colocadas dentro do produto. E cada vez mais o produto está melhor, está mais estável, mais funcional, com novidades interessantes, né? Eu comecei a estudar, só para dar uma noção para vocês, né? Comecei a estudar o S/4HANA, acho que o primeiro curso que eu fiz foi na 1610, se eu não estou enganado. E eu achei fraco, né? Muita coisa ali faltava, não funcionava, faltava uma série de coisas. De lá, fomos para a 1709. Na 1809, que foi um grande marco, né? Foi quando lançou-se os Best Practices do Brasil, que já teve um nível de estabilidade maior, né? E dali para frente, 1909, que é a versão que a gente tem trabalhado até então, essa 20 acabou de lançar, né? A 1909 já chega com uma roupagem diferente, com o Fiori 3.0 já num outro nível também. Então a gente começa a perceber que a velocidade de evolução da SAP, de ano a ano, é muito grande. É muito grande. Então, gente, só para a gente ter uma ideia do que é que nos espera, né? A gente vai ter que não só entender os conceitos funcionais, mas a gente vai começar a ter que colocar na nossa rotina, para a gente se manter vivo dentro do mercado, uma rotina de atualização. A cada ano muda a versão. E cada versão que a SAP lança, uma série de novidades são trazidas. E isso é muito interessante, é muito legal, tá? Então, gente, claro que tem muito mais a se detalhar, né, na questão das versões, mas só para dar um fechamento, né, dentro dessa apresentação inicial, olha que interessante. Esse slide eu acabei montando bem depois, né? A gente começou a fazer o curso de S/4HANA para MM inicialmente, né? Depois a gente juntou com MMSD, hoje é um S/4HANA Logistics, tá? E desde o início a gente tinha uma dificuldade que era assim: o aluno se inscrevia e ele tinha dúvidas sobre o que era aquilo, né? E ele falava assim, então o S/4HANA são aquelas caixinhas, né, que a gente clica? Eu falei, não, pera lá, não são as caixinhas que a gente clica, né? As caixinhas que a gente clica é o SAP Fiori. E o SAP Fiori é algo que realmente se apresentou mais fortemente no S/4HANA, mas não é isso que é o S/4HANA. Então, eu fiz esse desenho exatamente para o pessoal que estava iniciando. Olha só que tranquilo que é. Eu fiz 3 divisões. O banco de dados, o sistema ERP, que é o nosso sistema de fato, e a interface de usuário, que é o canal por onde entra o usuário para a execução dos seus processos do dia a dia. Então, como é que era isso no ECC, né? No ECC eu tinha lá um banco de dados, que muitas vezes era a Oracle, tá? O meu ERP era o ECC, né? Ok? O ERP é a Central Component, e a minha interface de usuário é aquela belezinha, né, do SAP GUI, que a gente mais está acostumado a entrar, a navegar, que a gente, embora ele de amigável nada tenha, a gente pegou carinho por ele, a gente aprendeu a navegar com ele ao longo dos anos, né, que praticamos em cima do SAP. Com o S/4HANA, olha só o que aparece. Aparece um banco de dados HANA. Começa por aqui a diferença. O seu ERP é o S/4HANA, não são as caixinhas. O seu ERP é o S/4HANA, ok? E a forma de você acessar o S/4HANA passa a ter, na versão on-premise, 2 maneiras diferentes. Uma delas é o próprio SAP GUI, ok? Que para algumas funções a gente acaba utilizando o SAP GUI, podemos utilizar, ele estará disponível para a gente. Na versão on-premise, ok? E o SAP Fiori passa a ser a interface oficial do seu usuário final, né? Para que se façam, então, a execução das operações de processo de negócio, né? Do dia a dia da empresa. Então, a gente tem essas 2 possibilidades, tá? Evidente que são muito diferentes entre si. Evidente que aqui no Fiori eu tenho
questões muito novas, muito inovadoras, né, do que se diz em relação ao SAP GUI, mas o SAP GUI está ali. Se você estiver falando de versão on-premise, a gente ainda tem o SAP GUI, tá? Por enquanto temos, ok? Então esse slide ele elucidou, né, esse tipo de dúvida. Quando se falava as caixinhas são o S/4HANA propriamente dito, não. As caixinhas estão aqui, dentro do SAP Fiori, que passa a ser a nova interface do usuário, ok? Então, era isso que eu queria falar um pouquinho, né, sobre a introdução, e aí eu digo, o que muda de verdade, né? Deixei 3 tópicos aqui bem curtos, tá? Coloquei 2 ou 3 slides para cada tópico, mas são 3 tópicos que eu gostaria que vocês pensassem a respeito, tá? Vamos lá. O primeiro, tá? Olha só. É o BP, ok? Esse é um cara que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas por que a gente tem o BP como um ponto importante, tá? O BP é um ponto importante porque, assim, o BP não é novo, tá? A gente tem hoje o BP como obrigatório no S/4HANA, mas ele não é novo, ele não nasceu no S/4HANA, tá? O BP, não sei, tem vários profissionais diferentes participando aqui de várias áreas diferentes. Tenho certeza que alguns já viram o BP. Eu trabalhei com BP em 2008, para ter uma ideia, faz tempo. E eu já trabalhava com BP lá, naquela época, né? Eu trabalhava com SRM. Então, o BP, ele passou a ser obrigatório no S/4HANA. Esse é o ponto, tá? Então, com a introdução do BP como ferramenta oficial de cadastros de dados mestres de fornecedor e clientes, as nossas transações que a gente está cansado de conhecer, não existem mais, não estão mais disponíveis no sistema. Então, muda o conceito, muda a forma de configurar, muda a forma de executar. Então, traz impacto, né, da maneira como eu crio os nossos clientes. Como é que eu crio os clientes? Eu não vou mais na XD01, na XD02, eu vou na BP, tá? Então, temos um conceito a ser explorado aqui neste ponto. O segundo, eu já acabei de comentar, SAP Fiori, ok? Por que eu tenho que aprender SAP Fiori? Por que eu preciso dominar o SAP Fiori, ou entender os seus conceitos principais? Porque o meu usuário final estará navegando no Fiori. Como é que eu dou suporte para o usuário, né, que está navegando no Fiori, se eu nunca vi o Fiori? Eu não faço ideia de como navegar no Fiori. Então, é um segundo ponto que eu preciso me especializar. Eu preciso entrar dentro desse contexto, tá? Porque eu vou ter que trabalhar, implementar, dar suporte no Fiori, tá? Segundo ponto importante. Terceiro ponto são as best practices, tá? As best practices surgem, né, como um dos pilares da metodologia SAP Activate, por várias razões. Primeiro, acelerador de projeto, tá? O best practice num projeto Greenfield, que eu já vou explicar o que é praticamente o nosso start, o nosso ponto inicial do projeto. Rodar as best practices de um país, do Brasil, por exemplo, seta as principais configurações desse país, inclusive da localização no Brasil, tá? Do SD e do MM, com alguns ajustes, mas ela seta, ela inicia, tá? Ela dá um pontapé inicial dentro dessa questão das configurações, tá? Então, muda a maneira como você implementa. E é, basicamente, o preparatório, é o passo inicial para você conseguir fazer o teu workshop A, que é parte da metodologia SAP Activate. Então, você parte dessa ideia, ok? Do best practice sendo executado, sendo ativado, ok? Ele faz com que as configurações básicas do seu país sejam ativadas por completo, tá? Legal. Quarto ponto, Migration Cockpit, transação LTMC, tá? É a ferramenta oficial de carga em projetos Greenfield. Carga do quê? Carga de dados, carga de objetos standard, tá? Eu posso carregar saldos de pedidos, saldos contáveis, as ordens de cliente em aberto, tá? Carga de saldos de estoque. Eu posso migrar uma série de objetos para dentro do S/4HANA utilizando essa ferramenta. Super simples, super intuitiva, muito fácil de operar, ok? Então, essa é uma figura também que a gente precisa se desenvolver, porque ela nos projetos Greenfield é chave para a gente migrar os dados para o S/4HANA, ok? E por último, extensibilidades, tá? A gente tem formas diferentes hoje no S/4HANA de trabalhar os nossos desenvolvimentos. Talvez eu não possa fazer como eu já fazia lá no ECC. Vou dar um select direto numa tabela X, eu vou fazer uma melhoria, por exemplo, como é que eu vou
fazer uma validação no Fiori, como é que eu vou colocar um campo Z, por exemplo, num determinado app, numa determinada transação standard, a maneira de se fazer muda, tá? A maneira de se fazer leitura de tabelas muda. Então, a maneira de se estender, extensibilidade quer dizer implementar as minhas melhorias, fazer algo a mais do que aquilo que o standard está me entregando. Então, a gente tem conceitos de extensibilidade também, que também é uma grande novidade dentro do nosso mundo S/4HANA. Legal? Pois bem, gente. Fora isso, formas de implementação, tá? Como eu já comentei, a gente tem a possibilidade de fazer a implementação na versão on-premise, que é aquela que o servidor é hosteado pelo próprio cliente, ele é o gestor do servidor dele, tá? E temos também implementações em versões cloud, na nuvem, tá? Que pode ser uma nuvem pública ou uma nuvem gerenciada, uma nuvem privada, tá? Muitas vezes a própria SAP pode hostear o seu servidor. Aqui você trabalha sem acesso nenhum a SAP GUI, apenas com interface Fiori de fato, ok? E você, evidentemente, tem muito mais restrições, né, em termos de desenvolvimento. É possível, mas não é tão simples desenvolver questões diferentes numa versão cloud, tá? É possível também, mas é um pouco mais complexo, tá? Então, também o S/4HANA traz essa possibilidade. Depois, gente, os tipos de projeto, tá? Eu falei 2 nomes para vocês, vamos lá. Um deles foi o Greenfield e o outro que eu comentei foi Brownfield, tá? Brownfield tem sido esse meu segundo projeto, tá? É uma conversão. O que é o Greenfield? O que é o Brownfield, tá? É um termo utilizado para a gente definir assim, uma nova implementação é um projeto do tipo Greenfield, tá? Normalmente você vai fazer carga de dados, normalmente você vai rodar best practices no início desse projeto, né, para carregar aí as configurações do setup inicial da sua companhia, ok? Você vai usar o best practice como apoio para fazer o workshop de apresentação para o cliente, que faz parte da metodologia SAP Activate, ok? Depois, já do lado do Brownfield, um System Conversion, tá? Quando eu falo uma nova implementação e uma conversão de sistema, tá? A conversão de sistema tende a ser um projeto mais complexo, tá? Porque eu vou fazer o meu ECC, vou converter o meu ECC em uma nova instância S/4HANA. E aí eu tenho uma série de ferramentas a serem executadas, eu tenho que executar readiness check dentro do ECC para saber o quanto o meu ECC está pronto para essa conversão acontecer, ok? Preciso rodar uma série de cargas, né, migrações ou conversões, é a palavra correta, de informações das tabelas lá do ECC para o S/4HANA, ok? Quer dizer o quê? Quer dizer que num Greenfield eu faço uma nova implementação. E essa nova implementação pode ser a partir de um legado qualquer ou pode ser a partir de um próprio ECC que vira legado. Já no Brownfield, a abordagem é outra. Eu vou fazer uma conversão do ECC para o S/4HANA. Então, eu trago os históricos. Os históricos vêm para o S/4HANA, ok? Então, são 2 abordagens diferentes, 2 formas diferentes de se fazer projeto, todas contempladas pela metodologia SAP Activate, que dá o direcionamento para isso acontecer, ok? Além da última forma aqui de projeto, que é o Landscape Transformation, ok? Que é uma forma de você consolidar diversos ERPs, ok? Regionais, por exemplo, trazendo tudo para dentro do S/4HANA, tá? E eu posso fazer isso em steps, em etapas. Eu posso trazer só o financeiro para dentro do S/4HANA, por exemplo, e depois eu vou trazendo as outras operações, ok? É um projeto que esse eu não tenho grandes históricos de quantos aconteceram mundo afora, quais os resultados. É um projeto de maior complexidade também, tá? Mas são os 3 tipos de projeto que o S/4HANA propõe, todos eles cobertos pela metodologia SAP Activate, preparada para dar esse contexto aqui para a gente implementar o S/4HANA. Bom, isso já traz, né, certamente, uma ideia de que os consultores funcionais precisam se recolocar. Tem conceitos novos aí, ok? Dos 3 conceitos novos que eu queria mostrar, esse é o primeiro. Fiori como a nova interface do usuário. Então, olha só.
Por que o Fiori passa a ser a nova interface do usuário e traz ganhos, né? Traz um papel, desempenha um papel super importante dentro do contexto do S/4HANA? Bom, ele passa a ser a nova interface do usuário, ou seja, o teu usuário vai estar focando, né, a utilização dos aplicativos a partir do Fiori, fácil de usar, simplificado e me dá a possibilidade de eu utilizá-los em qualquer dispositivo, seja no laptop, seja no tablet, seja no celular. Então, eu consigo, a partir do Fiori, trabalhar essa questão, né, das operações em qualquer dispositivo. Tá? A gente costuma fazer no nosso curso de HANA, por exemplo, a aprovação dos pedidos de compra, né, no celular. Né? A gente faz a instalação do SAP Fiori Client dentro do celular, a gente mapeia o Fiori lá dentro, e a gente faz a aprovação dos pedidos no celular exatamente para a gente sentir a experiência do usuário. Como é que o usuário vai fazer isso? Né? Então, a gente tem aqui uma possibilidade nova que o Fiori traz. E aí a gente fala assim, será que o Fiori é tão diferente mesmo? Né? Olha só, a gente tem, deixa eu puxar mais um aqui, ó. Essa é a cara das caixinhas, né? A cara das caixinhas que a gente fala, como já me perguntaram, né? O S/4HANA são as caixinhas onde eu entro? Não, o S/4HANA é o S/4HANA, é o ERP. As caixinhas fazem parte do SAP Fiori, que passa a ser a nossa interface do usuário. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui, tá? Olha só. Essa é a carinha do Fiori, estou logado, né? E só para a gente ter uma percepção, eu tenho aqui na tela vários aplicativos, todos de SD. Todos eles aqui são de SD, tá? Ou estão relacionados, né? Eu tenho aqui, ó, administrar dados mestres do parceiro de negócio, é onde eu vou entrar para fazer manutenção no BP. Eu tenho administrar dados mestres do produto, cadastro de material, consulta de estoque, administrar ordens do cliente, onde eu crio as minhas ordens de cliente, onde eu crio as minhas entregas, gestão de entregas, que mais? Monitoramento de NFE, tá? Que é um novo monitor. Gente, todos esses aplicativos são focados em SD. Alguns deles, inclusive, só para a gente trazer à tona aquilo que eu falei, né, que o Fiori ele consegue trazer novidades, coisas novas que o Gui jamais traria para a gente. Eu vou entrar em um aplicativo aqui que se chama Síntese da Administração de Vendas. Olha que legal isso, ó. Quando eu entro nesse app, eu vou rodar aqui em reais, né, que é a nossa moeda da empresa aqui. Olha só o que ele traz para mim. Ele traz um board cheio de informações, informações daquilo que está sendo criado na empresa. Olha só, volume de entrada de pedido do cliente. Quer dizer, ele está me mostrando em reais quais os valores que foram entrados, né? Os valores das ordens de vendas que foram criadas dentro do sistema por período. Então, eu tenho aqui 413 mil. Né? Eu tenho aqui documentos de vendas incompletos. Tem 3 ordens esperando alguém ir lá e fazer, enfim, preencher alguma informação mandatória. Itens de pedido que estão em atraso. Eu vejo isso graficamente. Devoluções de vendas que ocorreram por mês. Opa, graças a Deus não tenho nenhuma. Então, gente, isso é Fiori, tá? Ó, ordens atrasadas, ordens bloqueadas, margem de lucro, tá? Claro, a gente não tem muitos dados aqui no nosso ambiente de teste, mas você imagina esse aplicativo lá na empresa, rodando na tela do gerente de vendas. Será que isso aqui vai deixar ele mais satisfeito com o SAP do que ele está hoje usando o SAP Gui? Então, gente, não adianta. Se a gente começar a pensar no SAP Fiori como interface de usuário, a gente tem que reaprender. Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que dar um passo atrás, sabe? E recomeçar o meu processo de aprendizado, porque o conceito muda, não tem jeito. Olha só a carinha do Fiori com uma outra cor, né? Uma outra cara aqui. Aqueles aplicativos lá que a gente estava vendo do SD, tá? E esse painel que a gente está olhando, esse cara aqui, na verdade, né? Deixa eu voltar para lá. Esse cara aqui é o que a gente chama de Fiori Launchpad. É o meu painel central, é onde eu vou trabalhar efetivamente, né, durante o meu dia a dia aqui, acessando, por exemplo, os aplicativos que eu preciso acessar para fazer as minhas operações, administrar ordens de cliente, por exemplo, tá? Então aqui eu já vou partir, né, de uma lista de ordens, eu posso trabalhar, tudo isso que são ordens criadas dentro do sistema, posso navegar para ela, alterar, consultar, enfim.
muda a cara do que a gente conhece em relação ao SAP-GUI. Isso é inevitável. Então, uma das primeiras questões que precisa ser mudada a chavinha na nossa cabeça é SAP Fiori. Segunda, Best Practice. Eu estava falando agora há pouco, né, que o Best Practice, de repente, é o ponto inicial do projeto, ok? E lá, principalmente no nosso Greenfield, a gente vai ter que trabalhar o Best Practice, ativar o Best Practice. O que é o Best Practice? Né? São soluções de escopo previamente configuradas, prontas e entregues pela SAP, que eu posso selecionar, né, o escopo da solução, definir qual é o escopo da solução que eu quero ativar para o meu cliente. Por exemplo, eu estou falando de SD, eu vou definir aqui meu escopo da solução como vendas. Legal? E dentro de vendas, eu tenho uma série de subdivisões, que são, deixa eu descer aqui, ó, esse slide vai falar bem isso que eu quero mostrar, olha só. Tá? O meu escopo de solução é vendas, é como se fosse meu line of business, né? Estou falando de vendas, estou falando de manufacturing, estou falando de compras, estou falando de, né? Cada um desses caras aqui passa a ser um escopo de solução mais ou menos segregado como line of business, tá? É assim que a SAP chama, tá? Então, o escopo da solução seria vendas. Abaixo do escopo da solução eu tenho determinados grupos, né? Esse que eu estou dando de exemplo aqui chama-se gerenciamento de ordens e contratos. Então, tudo que você for fazer em termos de ordem de venda e contrato, você vai fazer dentro desse item de escopo, né? Esse grupo de item de escopo que está dividido entre vários itens de escopo. E o exemplo que eu vou dar para vocês chama-se venda do depósito. É um item de escopo chamado BD9. Puxa, mas o que são esses nomes, né? Se você for ver essa listinha, olha, o BDG é oferta de vendas, o 2ET, processamento da ordem de cliente de material não estocável, 1QN é a consulta de vendas, a venda de serviço é o 2EQ, são pacotes, em outras palavras, são processos que se você executar o seu best practice no início do projeto, você ativar o seu best practice, esses processos estarão preparados para serem executados já no workshop de apresentação do sistema para o cliente, tá? Então, o Best Practice, ele surge como um pilar da SAP Activate exatamente por isso, pelo tanto que ele acelera o processo e pelo tanto de benefícios que ele traz dentro da utilização das melhores práticas em cada um dos módulos. Esse é o ponto. E abaixo do item de escopo nós temos, né, as configurações que são feitas, tá? Que a gente chama de building blocks, ok? E são documentações que dizem o que será configurado, né, em cada item de escopo executado lá no Best Practice. Então, esse cara também, inevitavelmente, a gente precisa entender um pouco mais. Além do que, gente, a documentação que o Best Practice traz, deixa eu trazer para cá, olha, esse aqui é um exemplo do BD9, né? Fluxo de processo, test script, ou seja, o passo a passo do processo, o que me ajuda muito a estudar o S/4HANA, tá? Talvez o test script seja um dos caminhos mais interessantes para se estudar o S/4HANA, para se aprender o S/4HANA, ok? Então, ele tem o que aqui? Documentações, fluxos já pré-definidos como melhores práticas e testes scripts são documentos que falam para você fazer uma venda do depósito, você deve seguir todos esses passos. E você vai seguindo esse cara um passo atrás do outro até chegar ao final. Ou seja, no final você consegue fazer uma venda de material do seu estoque. Ok? Apenas um exemplo, chamando atenção para o segundo ponto, eu falei do Fiori, agora estou falando do Best Practice. Segundo ponto que o consultor funcional precisa se atualizar, inevitavelmente. Ok? O terceiro ponto e último é o Business Partner, que eu já falei um pouquinho lá no início, ok? Que as novas implementações do S/4HANA não tem jeito, a gente não vai ter mais cadastro de fornecedor, olha. XD01, FD01, não vamos ter mais cadastro de cliente, VD01, FK, XK, MK, todas essas transações não estarão mais disponíveis no S/4HANA. A gente passa a usar uma transação única para fazer tudo isso. Qual é a transação? BP. Transação BP. Então, ela traz um conceito diferente do que a gente está acostumado e também nós teremos que nos adequar, né, dentro desse contexto novo trazido pelo BP, não só isso,
mas toda a tratativa da conversão ou da migração. Da conversão, quando você estiver fazendo um brownfield, ou da migração de dados, quando você estiver fazendo um greenfield, tá? A conversão, tá, do BP é muito crítica, saibam disso, tá? É muito crítica fazer um projeto de conversão e dar tratamentos para o BP, ok? Precisamos atentar para isso. E temos ainda opções de implementações do BP. Por exemplo, eu posso trabalhar o BP utilizando códigos iguais, o conceito de harmonização. Códigos iguais quer dizer o quê? O BP tem um determinado código, o cliente e o fornecedor têm o mesmo código, desde que, evidentemente, sejam a mesma pessoa jurídica. É uma opção e é assim que a SAP ela sugere que a gente trabalhe, trabalhando o BP, fornecedor e cliente com o mesmo código. Mas isso é uma opção, tá? O cliente pode querer trabalhar de uma forma diferente, não harmonizada, mas ter, por exemplo, o BP, o cliente e o fornecedor com diferentes códigos. Olha, 100.263, 30.1.3, 300.156, 600.150. 3 objetos diferentes com 3 códigos. Mas é assim que a gente trabalha hoje no ECC, não é? Normalmente eu não tenho fornecedor e clientes quando são a mesma entidade com códigos diferentes. Normalmente são assim, né? Então, eu tenho a possibilidade no BP de trabalhar com a mesma codificação ou com a codificação diferente. E este é um ponto-chave nos projetos de conversão. Qual estratégia será aplicada? Ponto de atenção para os projetos, ok? Então, gente, nós conversamos aqui... mais um cara aqui. Temos aqui alguns conceitos que definem, né, os níveis funcionais do cadastro do cliente, por exemplo, né, que são as funções. E essas funções são definidas também no nível de BP, no nível geral, essa função aqui, e a função em nível de empresa e a função em nível de vendas. Também são as questões que modificam, né? Que a gente praticamente para pensar que é totalmente diferente eu começar a pensar em função, e essas funções têm nome, têm sobrenome, têm configurações específicas, né? Mas é baseado nessas funções que a gente vai trabalhar o cadastro do BP. Então, gente, trazendo, né, essas ideias para cá, a gente começa a pensar, será que não mudou nada mesmo? O que você acha, Cláudio? Mudou. Bastante. Claro que mudou. Mudou bastante. A gente tem vários impactos aqui. Eu estou passando rapidamente apenas algumas questões superficiais, tá? Só para fechar aqui, temos uma questão ainda que é técnica, mas é não menos importante, que chama-se CVI, Customer Vendor Integration, que é uma interface background que a gente precisa configurar no sistema para fazer com que os dados do nosso BP, quando forem criados e populados, sejam migrados, ok? Sejam migrados para as tabelas de fornecedores, as tabelas de clientes. Então, gente, vou fazer a pergunta de novo. Vocês acham que mudou alguma coisa? Vocês acham que não mudou nada? Qual que é a impressão que vocês têm disso? Eu falei um monte de coisa lá, do BP, do Fiori e do Best Practice, que são 3 conceitos novos, que são 3 daqueles 5 pontos que eu falei para vocês que são mudanças efetivamente, que vão impactar a vida do funcional, que vão mexer, né, com a maneira como o funcional vai ter que encarar o seu projeto, como é que ele vai tocar o projeto, ok? Então, gente, já falei demais, quero agradecer aqui a participação. Vou chamar o Cláudio, que o Cláudio é o nosso convidado da noite, ele vai começar a falar do SD, tá? Ele tem 2 abordagens, a localização Brasil e a pricing, tá? Que ele vai colocar, né, para o pessoal qual é a importância da gente saber, conhecer e trabalhar com a localização Brasil e com a pricing dentro do módulo de SD. Claudião, seja bem-vindo, passa para cá. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado, Elton, aí pela oportunidade. Para mim está sendo um momento muito especial, um momento muito bacana, poder compartilhar com vocês esses momentos, né? Poder compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu conforme o tempo foi passando. Bom,
me apresentando um pouco, eu trabalho com SAP desde 99, quando eu comecei lá como usuário, né, e fazia algumas requisições de compras, e a partir desse ano houve a possibilidade, né, de eu começar a trabalhar de fato com a parte do SAP. E aí foi direcionado, então, a minha carreira para algumas pessoas muito especiais. Alguém virou e falou assim, olha, Cláudio, eu acho legal você passar a trabalhar com o módulo de SD, né? Um módulo bacana, um módulo bem interessante, e eu, particularmente, eu nem sabia o que era o SD. Para falar a verdade, eu não sabia nem muito bem aonde que eu estava entrando. E aí o tempo foi passando, passei por algumas empresas, fiz alguns projetos, e hoje, né, 20 anos depois, estou agora, além de fazer esse trabalho de implementação, além de fazer esse trabalho de até suporte, né, passando por full implementation, passando por rollouts, né, e agora, entrando de fato nesse mundo de treinamento, eu de fato me encontrei, estou gostando bastante de fazer esse trabalho. E hoje, né, o assunto que nós vamos conversar é sobre localização Brasil. Com o nosso grupo aqui, o grupo de participantes é um grupo bem eclético, ou seja, existem pessoas que também estão até mais tempo que eu trabalhando com SAP, existem pessoas que fizeram um curso de localização comigo esse ano aqui, né? Algumas pessoas que fizeram recentemente uma academia de SD. Então, nós estávamos conversando, né? Eu e o Elton, a gente estava conversando e a gente resolveu estender estas informações, estender essa possibilidade da gente poder conversar um pouco o que é o assunto de localização e também conversar um pouco sobre o que é a Pricing Procedure, né? Esse treinamento de Pricing Procedure. E quando a gente fala de localização, né, existem algumas perguntas que a gente fica pensando, né? No SAP, olha só a pergunta como ela é pertinente. O que significa a localização Brasil, né? O que faz, no caso, a localização Brasil quando ela está no SAP? Eu fiz um curso de uma academia. Acabei de fazer um curso de uma academia de SD. É o suficiente para essa minha carreira decolar no mundo do SAP? Será? Eu fiz, então, uma academia, vi bastante coisa, bastante informação, mas será que ainda eu não preciso conhecer um pouco mais para eu poder participar de um projeto? Será que eu já me sinto preparado para poder contribuir, para poder agregar valor ao meu cliente quando eu acabei de fazer uma academia, né? E um outro tema, uma outra pergunta que é bem pertinente, né? Quais são os temas que envolvem localização no Brasil quando a gente fala do módulo de SD, né? SD significa vendas e distribuição, Sales and Distribution, ok? Bom, esta informação, ela passa a ser, esses questionamentos, né, eles passam a ser muito interessantes. Bom, vamos avançando aqui no próximo slide. Só um minutinho. Ok. Bom, a primeira pergunta, né? Algumas possíveis respostas, né? Quando a gente está falando sobre localização Brasil. Então, não sabe o que significa conhecer a localização Brasil. Gente, a localização brasileira, ela é extremamente complexa e, além de ser complexa, ela é ampla. Eu posso citar um exemplo para você do projeto atual que eu estou trabalhando, né? Alguém virou e falou assim para mim, Cláudio, quando eu estou fazendo uma venda para a Zona Franca de Manaus, eu tenho, se eu sou de uma planta produtiva, eu não tenho, por exemplo, PIS e COFINS, mas eu tenho, de repente, a isenção do ICMS, eu posso ter a isenção do IPI, mas para mim, para vocês terem uma ideia, a isenção era simplesmente do ICMS. Mas, gente, isso chama-se localização. O tamanho desse assunto, o tamanho da complexidade que nós temos dos impostos, tudo isso nós chamamos de localização, né? Então, o consultor iniciante, o consultor, falando especificamente agora do consultor SD, que ele sendo iniciante ou experiente,
ele tem que conhecer um mínimo sobre essa legislação brasileira, bem como saber o que fazer para manter as informações nas ferramentas do SAP. Ou seja, é necessário que eu conheça um pouco mais, que eu esteja me aprofundando um pouco mais nesse assunto de localização. Por quê? Porque muitas vezes você precisa discutir o cenário com alguém. Você precisa até mesmo entender como é que funciona toda a parte de imposto para você poder configurar no sistema. E somente através de um curso, né, através somente de uma academia, na academia você não vê isso com profundidade, mas um curso de localização, sim, você passa a enxergar como é que funciona toda essa parte de impostos, né? Pelo menos os impostos principais, o ICMS, substituição tributária, IPI, PIS e COFINS. Poxa, venda de serviço, quando você tem o ISS, quando você tem retenção de impostos, né, quando você está fazendo uma venda de serviço. Então, tudo isso entra no assunto de localização. E nós, como consultores, nós temos, né, a obrigação de proporcionar para os nossos clientes o conhecimento em relação a isso, ok? Bom, a outra pergunta, né? Fiz o curso de academia SAP no módulo de SD. Seria o suficiente para a minha carreira no mundo SAP? Gente, muitas vezes quando nós estamos fazendo um curso, né, de academia, dependendo da academia que você tem, dependendo da carga horária até mesmo que você está fazendo, você não consegue estar envolvido com todos os assuntos. Você não consegue, muitas vezes, entender tudo aquilo que você precisava entender. Isso falando de academia. Agora, imagina se, de repente, você não conhece mais profundamente o assunto chamado localização. Então, o consultor, veja só, o consultor ele viu muita coisa a respeito do core do ERP quando ele está fazendo uma academia. Porém, trabalhar com sucesso, né? O que é trabalhar com sucesso? É você falar para o cliente, olha, as regras são essas, né? O seu sistema hoje está dessa forma, e no SAP ele vai estar de uma outra forma. Ou seja, daquilo que ele realmente entende que o SAP tem que proporcionar para ele. Tá bom? Então, é necessário nós termos o conhecimento da localização Brasil para que, de fato, a gente possa ter assim uma satisfação pelos clientes e a sua satisfação própria em saber que você fez um bom trabalho, em saber que você proporcionou solução, que você agregou valor para o negócio do cliente, ok? Bom, e uma outra pergunta, né? E quais são os temas que envolvem a localização Brasil no módulo SD? Gente, basicamente nós temos 3 pontos, né? O primeiro ponto é a estrutura organizacional, tá? A estrutura organizacional, ela quando a gente conversa, né, com a estrutura organizacional, vou voltar aqui um pouco o slide. Quando nós estamos falando da estrutura organizacional, nós estamos falando no SAP, quando a gente está falando de empresa, entendendo os conceitos do que é uma empresa, entendendo os conceitos do que é um centro, uma figura logística, o que é o centro para o módulo de MM, o que é o centro, né, para o módulo de SD, o que representa, quais são os impactos que o centro tem na nossa estrutura organizacional de vendas, ok? Esse é um dos tópicos. Falando também de estrutura organizacional, você pode incluir o assunto chamado filial. Poxa, para que serve uma filial? Como que eu utilizo a filial dentro de uma estrutura organizacional? Existe filial em outros países? Será que esse mesmo conceito existe, por exemplo, numa implementação que você está fazendo para o México, por exemplo? Ou vários outros países, né, onde só esse conceito existe, por exemplo, no Brasil, e a gente precisa entender o porquê que existe só no Brasil, né? A Índia também, é verdade, né? A Índia existe o conceito de filial. Então, 2 países, né, em todo o globo utilizam esse conceito de filial, tá bom? Então, pessoal, estrutura organizacional é um dos pontos que nós procuramos entender de uma forma ampla e, ao mesmo tempo, profunda de localização do Brasil, ok? Um outro ponto muito importante chama-se nota fiscal. Puxa vida, como é que eu configuro uma nota fiscal? Como é que eu defino uma nota fiscal mediante ao cenário que eu estou trabalhando? Então, existem as configurações, existe a associação das notas fiscais às filiais,
Existe um impacto de cada nota fiscal que você emite no livro fiscal ou nos livros fiscais, né? Tanto os de SD quanto os de MN, tá bom? E tudo isso impacta também no módulo de finanças, ok? Então, o assunto nota fiscal, ele no curso de localização, ele é também muito bem explorado. Ele é muito bem explanado e com exercícios de configuração, exercício de associação dos cenários junto com os tipos de notas fiscais que você tem. E o terceiro pilar, né, a terceira fonte aí de informação do curso de localização é a gestão de impostos. Puxa, como que eu faço a determinação de uma alíquota de imposto? Então, como que eu posso trabalhar com exceções de impostos, por exemplo, por material? Ou também, como eu posso trabalhar com exceções de impostos utilizando um recurso chamado exceção dinâmica. E dentro da exceção dinâmica, eu posso trabalhar de várias formas, eu posso trabalhar com vários campos para eu poder montar as minhas exceções dinâmicas. Mas dentro dessa gestão de impostos, você tem outros assuntos, como regiões fiscais. E uma determinada região fiscal, ela pode ser isenta, como a Zona Franca de Manaus, né? Então, este assunto de localização, utilizando esses três pilares, estrutura organizacional, notas fiscais e gestão de impostos, elas são de extrema importância para nós, elas são de extrema importância para todos aqueles que estão entrando para o mundo da SAP e até mesmo para aqueles que já estão há algum tempo trabalhando com SAP, né? O aprendizado, o aprendizado ou a reciclagem do aprendizado, ele é vital, ele é necessário para todos os profissionais, para todos aqueles que trabalham com SAP, estando em seu cliente final, proporcionando soluções para eles. Olha aqui, estrutura organizacional, que foi o que nós falamos no começo, né? Conceitos de empresa, conceitos de filial, conceitos de centro, conceitos de área de venda. E esse é o principal foco do módulo de SD dentro da estrutura organizacional. É você conhecer como funciona a estrutura organizacional para o módulo de SD. Então, você tem um ponto que chama organização de vendas. Mas o que é uma organização de vendas? Para que serve uma organização de vendas? Um canal de distribuição, setor de atividade, tudo isso são conceitos que nós temos, né, que nós aprendemos no curso de localização. E muitas pessoas, de fato, conhecem, mas às vezes esqueceu, às vezes precisa ampliar o conhecimento, às vezes precisa entender melhor, porque está trabalhando num projeto, está trabalhando em outro, então muitas vezes uma confusão aqui, um mal-entendido ali sobre a estrutura organizacional acontece. Então, no nosso treinamento, no módulo SD, a gente foca bastante nos conceitos, a gente foca bastante em exercícios, ou seja, toda a parte prática também é trabalhada quando estamos falando de estrutura organizacional, né? Falando um pouco mais dentro desse assunto de estrutura organizacional, veja, nós discutimos, a gente conversa um pouco sobre o que é um CNPJ, para que serve um CNPJ, né? Para que serve o conceito da filial? Puxa, para que eu preciso entender este conceito de filial, centro, os dois estando no mesmo endereço ou endereços diferentes, né? Como que funciona toda essa questão relacionada à área de vendas, tá? E sim, é um treinamento, né? É um conhecimento que te agrega, sim, valor para, de repente, você fazer, sim, uma prova para você poder buscar uma certificação. Tá ok? Bom, entrando um pouco nesse assunto de notas fiscais, né? Entrando nesse assunto. Como nós falamos um pouco mais atrás, nós temos os tipos de notas fiscais, nós identificamos como funciona os tipos de notas fiscais, nós associamos esses tipos de notas fiscais aos cenários, né, de vendas que nós temos. Eu tenho uma venda regular, eu tenho uma venda um cenário de consignação. Bom, eu tenho outro cenário de envio de embalagem retornável, ou eu tenho ainda cenários, né, de venda e entrega futura. Então, todos esses tipos, né, todas essas
essas categorias de notas fiscais, nós associamos aos cenários, nós entendemos como funciona e nós configuramos também, da mesma forma, as notas fiscais, ok? Para os nossos cenários. Aqui está, nesse slide, você está vendo que existem tipos de ordem de venda, tá? Onde você pode associar às categorias de notas. Então, você tem os fluxos de vendas, que vai desde a ordem de venda, ou contratos, né? Tem empresas que trabalham com um contrato associado a uma ordem de venda, que, por sua vez, você tem remessas, e aí você, de fato, cria a sua fatura e a emissão da sua nota fiscal. E na configuração, no treinamento, né, da localização, que nós ensinamos toda essa parte de configuração da nota fiscal, inclusive, nós mencionamos as notas fiscais do modelo 1A. O treinamento ele é focado na configuração da nota fiscal eletrônica, sim, mas nós mencionamos também algumas situações da nota fiscal modelo 1A, ou seja, modelo que esteve antes da nota fiscal eletrônica. Tá? Então, nós mostramos os dois universos, tanto a nota fiscal eletrônica quanto a nota fiscal que não é eletrônica, tá ok? E diversos cenários, né, como vendas para industrialização, né, ou venda para revenda, venda para consumidor final, venda para Zona Franca, bem como cada tipo de cenário está relacionado com localização, seus tipos de impostos, seus tipos de notas fiscais, ok? Bom, esta outra parte de gestão de impostos, né, é uma parte que mexe muito com as pessoas. Eu posso citar um exemplo para você, né, que em alguns treinamentos, né, em alguns workshops, quando a gente conversa com as pessoas, a forma com que na J1BTax, que é a transação que monta, né, toda essa questão, essa gestão de impostos, quando a gente começa a conversar e dizendo assim, olha, qual é a forma que você entende que o SAP determina a sequência de acesso? Na J1BTax você tem várias tabelas. Essas tabelas estão divididas, por exemplo, por tipos de impostos. Impostos como ICMS, IPI, PIS, COFINS, substituição tributária, tudo isso você encontra as configurações desses impostos nesta gestão, né, de impostos, que a gente chama da transação J1BTax. Mas existem algumas formas que o sistema ele vai obedecendo para poder determinar uma tabela ou outra. E muitas vezes a gente entende o seguinte, eu utilizo e entendo que o sistema ele vai buscar a tabela X, ou ele vai buscar a tabela Y. No nosso treinamento, nós mostramos qual é a verdadeira sequência de acesso que o sistema ele vai obedecendo mediante as entradas que você mesmo prepara. Ok? Então, tudo isso existe aí uma quebra de paradigmas daquilo que você aprendeu anteriormente e como, de fato, o sistema ele trabalha. Tá? E dentro de gestão de impostos, você tem a função também de textos legais. Imagina, puxa, quando a gente fala de textos legais, você termina aprendendo uma coisa que chama-se, por exemplo, de Código de Situação Tributária. Poxa, o que é o Código de Situação Tributária? Então, por várias vezes, a gente pega assim, uma DANF e mostra, né, uma coluna chamada CST. E nesse treinamento a gente fala, olha, origem do material, mais a informação do Código de Situação Tributária que está dentro dos direitos fiscais, tudo isso a gente pode determinar os textos legais. Os textos legais que têm que ser definidos aonde? Na nota fiscal. Então, esse assunto, né, da gestão de impostos, bem como a nota fiscal, bem como estrutura organizacional, são os pilares, né, do nosso curso de localização. Tá, ok? Como falamos agora há pouco, né, os parâmetros, né, de impostos. Olha só, na J1BTax, você vê que nós temos várias tabelas a serem preenchidas. Tá, ok? Nós temos os impostos que normalmente nós atribuímos a vários cenários de venda. Mas espera lá, Cláudio, existem cenários de vendas que eu tenho um tipo de imposto e cenários de vendas que eu tenho outro tipo de imposto. Tudo isso você define aqui, né, na J1BTax. Mas espera um pouco. E a questão dos direitos fiscais? Sim, a gente, da J1BTax, nós conseguimos migrar para este assunto, né,
onde você define categoria de imposto, direitos fiscais por tipo de ordem de venda, por item category. Olha isso. O pessoal de academia já ouviu falar bastante desse termo, né? Item category, que está associado a uma ordem de venda. E o que faz esse item category? Qual o impacto dele? Qual o impacto do item category no assunto de localização? Então, tudo isso são temas que nós discutimos, que nós ampliamos, que nós aprendemos todos juntos. Não existe um dono da verdade. Existem todos aprendendo, todos nós aumentando o conhecimento. Uns mais, outros menos, outros reciclando, mas essas são situações muito interessantes para todos nós, ok? Bom, um outro curso que nós trabalhamos bastante, um outro curso que nós temos, a gente percebe que muitos consultores têm uma certa deficiência e querem aprender bastante, querem aprender mais, né? É justamente essa parte de pricing, né? No módulo de SD. Existe a pricing dentro do módulo de MM, ok? Mas a pricing em SD, o que ela faz? Quais são os impactos dela justamente com a parte de localização, né? Então, toda essa parte de preços, toda essa parte de condições, né, geram algumas dúvidas, geram algumas perguntas. Veja bem, para que serve a pricing? Eu já ouvi isso, literalmente, eu já ouvi, né, de uma pessoa que era um key user do nosso projeto. Ele perguntou para nós assim, escuta, vocês falam tanto desse negócio de pricing, mas para que serve uma pricing? Né? Aonde ela vive, o que ela come, né? O que serve uma pricing de venda? Né? Para que eu preciso de uma pricing de venda? Uma outra pergunta que eu acho até pertinente, né? Eu consigo participar de um projeto, né, ou um suporte dentro da SAP sem conhecer ou saber o que é uma pricing de vendas? É complicado, né? E a outra pergunta, né, quais são os temas que envolvem esse assunto, esse universo chamado pricing? Vamos começar, né, sobre essa primeira pergunta, né? Para que serve uma pricing de vendas? Amigos, imagina que você precisa, de alguma forma, no cenário de vendas, tá, okay? Você precisa colocar seus preços, você precisa colocar os seus descontos, você precisa colocar os seus surcharges, suas cobranças, né? Você precisa colocar toda a sua regra comercial, né, dentro da sua pricing. Tudo isso para quê? Para que você consiga gerar o valor que você está vendendo para o seu cliente. Então, sem a pricing procedure, e vou abrir aqui um parênteses, muitas pessoas costumam dizer que a pricing é o centro, é o coração do módulo de SD. Eu já diria o seguinte, se a gente fosse imaginar um corpo, o SAP como sendo um corpo dentro do módulo de SD, né, eu diria que a gestão de impostos que a gente está falando, que é a J1B Tax, mais a pricing, são dois corações que eles trabalham juntos. Não tem como você trabalhar, né, só com a pricing sem a J1B Tax, e também não adianta nada você ter a J1B Tax sem você ter a pricing. E no treinamento de pricing, meus amigos, a gente costuma detalhar os campos de a cada coluna, o que faz dentro de uma pricing de vendas. Ok? Para que serve, por exemplo, o campo contador? Nossa, muitas vezes a gente fala assim, tem um contador lá e eu sei que está lá, mas eu não sei para que serve. Se você conseguisse perceber que através do contador você consegue colocar vários tipos de condição ali, e aí você vira e fala, poxa, é um recurso muito legal, eu consigo gerar contabilização a partir da minha pricing, contabilização de impostos, contabilização de receita, contabilização de despesa, custos de frete, eu consigo gerar previsões. Então, a pricing ela serve justamente para tudo isso, para nos proporcionar toda essa questão de valores, né, dentro do nosso cenário de vendas. Bom, será que um consultor de SD ele consegue sobreviver, né, num projeto sem um conhecimento de pricing? A primeira pergunta que normalmente vem da área fiscal, né, para nós é o seguinte: escuta, me ajuda a entender nesse documento de vendas, nisso que você está chamando de pricing, me ajuda a entender aonde que está definida a alíquota de ICMS.
Aonde que você vai ver isso? Você sabe que lá no motor, lá na gestão de impostos, está configurado. Mas aí eu pergunto para você, na pricing de vendas, como que nós fazemos para identificar, como que a gente faz para rastrear os valores que nós colocamos lá no J1B Tax? Né? Então, a pergunta, ela é uma pergunta extremamente pertinente. Sem eu conhecer pricing, será que eu consigo participar de um projeto? Será que eu consigo dar suporte para o meu usuário? Será que, de repente, eu consigo falar para os meus clientes, falar para os usuários, né, do meu projeto, né, sobre o projeto, sobre a implementação, sobre toda essa parte de precificação? Fica difícil sem o conhecimento dessa ferramenta, da pricing. Né? E quais são os temas que envolvem pricing? Olha, foram colocados aqui 2, 4, 5 temas, mas, amigos, tenho a certeza que tem muitas outras informações extremamente importantes que envolvem esse assunto de pricing. Como, por exemplo, como funciona toda a política comercial da empresa, né? Como que você pode definir cenários que geram receita e não geram receita? Eu já tive um projeto que as pessoas falam, puxa, eu nunca parei para pensar nisso. Mas o que é um cenário que não gera receita? Cenários como, por exemplo, simples remessa. As simples remessas, elas não podem gerar uma receita. Você não pode gerar um contas a pagar do seu cliente quando você está fazendo uma remessa para demonstração. Então, no curso, no treinamento de pricing, nós ensinamos a trabalhar com configurações como um negócio chamado Cash Accounts, né? O Cash Account, ele nos dá essa possibilidade, né, de você trabalhar um outro tipo de pricing com chaves de contas. Gente, olha que tema, como já o tema começa a tomar, ganhar espaço, chave de conta. O que é uma chave de conta dentro da pricing? Então, quando eu estou falando de cenários que não geram receita, eu tenho chaves de contas diferenciadas de cenários que geram receita. Logo, eu tenho também prices diferentes. E no treinamento, a gente explica razões pelas quais você precisa criar ou não prices diferentes. Eu vou citar um exemplo para você. Já participei de projetos, já participei de implementações, aonde os outros consultores que estavam conosco, né, diziam o seguinte, olha, para uma venda de zona franca, eu preciso ter uma pricing procedure diferenciada. Diferenciada de uma venda regular. Eu já vi também projetos das pessoas dizendo, olha, quando eu faço uma exportação, eu preciso de ter uma pricing específica para exportação. Nós, no treinamento, nós mostramos que essas práticas não são necessárias. Não são boas práticas de mercado. E isso é muito legal a gente entender que venda de exportação, venda para a Zona Franca, venda mercado interno, né, outros tipos de cenário, venda de industrialização, venda para consumo, a mesma pricing de vendas pode ser utilizada. Ok? Então, tudo isso nós discutimos e entendemos muito bem os conceitos do treinamento de pricing. Ok? Então, contabilização, definição dos cálculos de impostos, os descontos que têm que ser representados na nota fiscal, eles nascem onde? Nascem na pricing. Né? Até o mapeamento das condições, a gente verifica isso no treinamento. Os mapeamentos que nós temos que mandar, das condições que nós temos que mandar para a nota fiscal, tudo isso no treinamento de pricing, a gente trabalha nisso aí. Né? A gente compartilha esse conhecimento. Né? Agora, pessoal, falando um pouquinho mais sobre esse assunto de pricing procedure. Veja, entrando um pouco mais no lado técnico, né? Até mesmo porque algumas pessoas podem estar até curiosas, né? Puxa vida, aonde que eu consigo ver esse negócio dentro do SAP? Aonde que eu vejo esse assunto? Gente, esse slide que você está vendo aqui agora, ele é um esquema de cálculo standard que a SAP proporciona. Né? E através deste esquema de cálculo standard, nós criamos as prices que nós podemos trabalhar. Né? Ou seja, eu tenho cenários de vendas onde eu tenho que determinar contabilizações diferentes, eu tenho que determinar, né, chaves de contas diferentes. Eu posso trabalhar com vários tipos de pricing, ou não. Se eu
dentro da minha empresa, eu só trabalho com uma venda regular, venda de mercado interno, eu só trabalho com venda para Zona Franca, exportação, não tenho cenários como consignação, entrega futura, ou outros cenários desses, por exemplo, então você pode trabalhar com o tipo de price, com uma price standard. E nós costumamos a mostrar as entradas que fazemos lá na J1 Betax, quais são os reflexos em cada uma dessas condições, em cada uma desses tipos de condições que nós temos aqui, ok? Veja, determinação de impostos, né? São alguns assuntos que a gente trata, né, no curso de pricing. Alguns. Determinação de impostos, receitas, contabilização, despesa, tudo isso através de exercícios práticos. Tudo isso através de configuração, entendimentos, né, da gestão de impostos, lá da J1 Betax, trabalhando em conjunto com a Price. Ok? Bom, existe um outro assunto que parece que é um assunto que assusta muita gente, que chama sequência de acesso. Nossa, o que é uma sequência de acesso? Como que eu configuro uma sequência de acesso? Quais são tabelas? Puxa, tem tabela quando a gente trabalha com sequência de acesso? Nós temos tudo isso, né? E nós aprendemos no curso de pricing a fazer todas essas configurações, para que depois você passe a entender algo chamado registro de condição. Registro de condição é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito tranquila de se aprender, de se entender o que o sistema gera como registro de condição, né? Se você vê este slide onde está falando lá, preços, onde você está vendo descontos ou acréscimos. Então, todos esses são campos que nós colocamos em nossas tabelas, que vão refletir nas sequências de acesso, e que na hora que você for criar os seus preços ou descontos, ou qualquer outro tema que gire, né, em função da pricing, você então passa a criar os registros de condição, mediante esse assunto de sequência de acesso e tudo mais. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para o Elton voltar aqui, tá ok? Para ele poder falar sobre as próximas turmas e os passos a seguir. Tá bom? Abraço, pessoal. Obrigado. Legal, gente. Claudião, muito obrigado. Pessoal, deixa eu aproveitar o gancho. Então, o Cláudio colocou aqui muito bem, de uma forma muito legal, a importância, né, da gente se desenvolver nesses tópicos, né, na localização Brasil e na pricing. São tópicos que estão super interligados, né, que uma coisa acaba puxando a outra. Então, gente, eu queria deixar para vocês aqui, ó, a gente tem turmas sendo abertas, né, para a gente abordar esses temas. Temos 2 turmas aqui, uma de localização Brasil em novembro e a de pricing logo na sequência, tá? De 9 a 19 de novembro, segunda a quinta-feira, das 19 às 22h30, e de pricing também, dia 23 a 26 de novembro, segunda a quinta-feira também, tá? E depois deixo também aberto o curso S4HANA Logistics MMSD. Esse a gente vai fazer só em março, tá? Porque a gente já fez várias turmas esse ano, tá? A gente já fez 9 turmas esse ano, fora as turminhas que são específicas de clientes, né? E aí, o que a gente está fazendo? Está programando uma turma legal para março, tá? As inscrições já estão abertas, ok? Quem quiser, depois dá uma olhada no nosso site. As inscrições são feitas por este link, ok? www.creative-ti.inf.br/formulário, tá? Aí dá uma olhadinha, os cursos estão disponíveis lá, vocês vão ter mais informações com relação aos cursos oferecidos, principalmente esses que estão mais próximos, Localização Brasil e a Pricing, que são 2 turmas já abertas, já com inscrições, para a gente fazer dentro do mês de novembro, tá? Legal? Pois bem, gente, antes da gente terminar, eu queria pedir para vocês abrirem suas câmeras, então, vamos se ver aí também. Queria ver, tem uma galera super legal. Claudião, vem para cá. Abre as câmeras aí, gente, para a gente dar uma olhadinha, para a gente registrar esse momento, ok? Depois a gente vai fazer o seguinte, né? Quem quiser fazer o download dessa apresentação, tá? Faz o seguinte, tira um print desse cara que nós estamos aí abrindo as câmeras, posta lá no LinkedIn, faz um auezinho, fala que vocês estiveram com a gente aqui, e aí a gente vai disponibilizar esses e-books para vocês, tá? Então, manda um e-mail para o Luca, ok? Publica lá no LinkedIn, depois manda um e-mail para o Luca, @creative-ti.inf.br.
e vocês vão receber o e-book dessa apresentação, tá bom? Abre aí as telas aí, Ivan. Deixa eu só fechar aqui para a gente aparecer ali também. Vamos lá. Achei que eu estava... Beleza, gente? Abre aí todo mundo para a gente falar um oi aí. Olha, tá uma galera bonita aí. Eita ferra. Tudo bom? Fala, Hugo, beleza? Conversamos hoje. Tudo certo aí? Legal. Calma, gente. Cadê? Fala aí, galera. Boa noite. Tudo bom? Beleza? Tudo tranquilo. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Nada, foi perfeita a explicação. E eu que não entendia muito de pricing, né? Realmente foi muito produtivo. Muito bem explicado, Legal. Theo. Muito bom. Bacana. É. Já me deu até vontade de me inscrever no pricing. Eu vou fazer o agora de janeiro, né? Já estou querendo fazer já outros aí, já, se Deus quiser. Tamo junto. Você tem uma caminhada longa pela frente, se prepara. Eu já tive no passado já uma caminhada muito longa no SAP, como eu falei até com a menina que me resgatou, né? Então, a minha experiência não é tão pouca, mas também a gente vai ficando defasado porque a gente não vai acompanhando a tecnologia, né? Deixa a vida da gente fica tão atribulada que acaba que a gente deixa passar o tempo, como você falou há pouco no início da tua palestra aí. Eu acho que quando a gente para no tempo, né? A gente perde muita coisa, né? Então, até você conseguir resgatar tudo de novo, né, cara? Você tem que correr atrás, porque senão você fica para trás e o povo vai passando por cima. Sem dúvida. Legal. Ó, o Antônio está perguntando aqui se essa live pode ser revista. O Luca vai responder pelo chat, tá? Como é que pode ser feito para ser revisto, tá? O Luca responde. Eu perguntei também o material se vocês poderiam disponibilizar, mas você já o Luca está respondendo aí no chat qual que é o procedimento de baixar o arquivo, tudo mais. Legal? Tá tranquilo. Tá suave. Pessoal, abre aí, quem mais estiver aí, abre as câmeras para a gente se ver aí. Tô vendo uma galera boa, conhecida. Mas tem muita gente tímida, né? Parabéns pro Claudião aí, ó. Claudião é uma figuraça. Mas é isso aí, gente. Eu queria, em nome aqui do Cláudio, em nome da Criative, queria agradecer realmente a participação de vocês. Como eu falei, a gente faz esse evento aí a cada 2 meses, 3 meses, a gente convida uma figura, né, para falar um pouquinho para a gente, trazer alguma mensagem, a gente acaba colocando um pouco também, né, dentro do nosso conhecimento. Tá, a gente já tem uma prevista, já que é para fevereiro, se eu não estou enganado, que vai ser... tem uma pergunta também, desculpa te interromper, Elton. Teve uma pergunta ali no chat, né, que não sei se foi uma menina, é o negócio da certificação com a SAP. Como é que fica essa história? De vocês certificam, a SAP certifica, ou a gente tem que fazer a prova da SAP? Não, assim, não tem vínculo nenhum com a SAP, você pode fazer a prova direto lá, sem problema nenhum. Entendi, aí tá. Isso aí depois vocês dão um caminho das pedras pra gente, não dá? Sim, tem bastante dica sobre isso. Vixe, tem um monte de dicas boas para isso. Tá bom, então. Se quiser, me manda um e-mail que eu passo alguns. Tá bom? Beleza? Tá bom. Beleza. Então, gente, a gente vai ter uma previsão para a gente fazer uma live interessante no começo do ano. Vai ser um super convidado, não vou dizer o nome ainda, mas nós vamos falar sobre tipos de projetos S/4HANA, que vai ser o Greenfield e o Brownfield. Nós vamos falar um pouco sobre essas diferenças e o que pega de cada tipo de projeto, né, sob o ponto de vista ali de quem entende as ferramentas tecnicamente, tá? Mas, de novo, deixo aqui meu agradecimento, obrigado pela participação de vocês, uma galera super legal, ok? O Luca está deixando no chat os detalhes de como a gente baixar, né, a apresentação e também como assistir novamente, ela está sendo gravada, a gente vai disponibilizar depois, tá? Então, ali o pessoal, Luca responde aí para quem precisar, ok? E é isso, deixo aqui meu abraço, pessoal, muito obrigado, legal, obrigado. Boa noite, um abraço no Geraldo. Oi? Valeu, professor, parabéns, os dois. Manda sim. Legal, gente. Parabéns. Falou, gente. Boa noite para todos aí. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Parabéns aí. Boa noite para todo mundo aí. Legal, gente. Valeu. Pessoal, quero agradecer também a participação de todos, aqueles que prontamente aceitaram o convite, né? Foi muito legal isso, né? Teve uma galera que falou assim, não, vou participar e da mesma forma vou compartilhar esse convite com outras pessoas, né? Estão mandando algumas mensagens aí, puxa, eu agradeço
de verdade aí você ter aceitado esse convite e estar participando conosco. Ok? Valeu mesmo. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado. Valeu, grande Valeu. abraço. Joia, até a próxima. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau.